Bom, pessoal, agora a gente vai dar continuidade ao nosso estudo, tá? E a gente vai entrar especificamente agora nos países, certo? Então agora a gente vai começar a falar da Colômbia, ok? Então a Colômbia é aliada dos Estados Unidos e não é um fato novo, isso já tem algum tempo que eles são aliados. E isso permitiu que os Estados Unidos fizessem uma grande interferência no país, inclusive colocando bases militares, tá? O que chama muito atenção na Colômbia e o que leva a gente a estudar a Colômbia aqui nesse quadro de conflitos políticos é justamente as guerrilhas, é justamente o narcotráfico e essa situação dificultou inclusive o desenvolvimento econômico e social do país, né? Era muito sério isso. Bom, então o país lidera as estatísticas do narcotráfico. Hoje, esse narcotráfico ele está muito mais equilibrado. Lembrando que narcotráfico aí é o tráfico internacional de drogas, né? Hoje ele está muito mais controlado, mas ele já foi no passado uma situação muito mais séria. Então, boa parte aí da produção de drogas no mundo, principalmente a cocaína, saía aqui de dentro da Colômbia por causa das suas guerrilhas, certo? Por causa dos seus cartéis, né? A Colômbia que já teve aí no rol da maior produtora de coca, heroína e maconha, certo? Hoje, pelo desmonte que está acontecendo, pelas negociações, pelos acordos de paz que foram assinados, isso teve uma reduzida considerável, tá? Luta armada entre guerrilheiros, narcotraficantes e paramilitares. Então, olha só, a gente tem três associações que atuam dentro da Colômbia. A gente tem os narcotraficantes, a gente tem as guerrilhas e a gente tem os paramilitares. Os paramilitares são associações civis armadas com estrutura de exército, com estrutura que se assemelha à militar. Esses paramilitares, muitas vezes, eles não existem só aqui na Colômbia, eles são presentes em outros países. Eles costumam até ser financiados pelo próprio governo, porque às vezes quando o governo não consegue combater, a própria população civil se organiza e tem aí a ajuda do governo para conseguir derrotar o inimigo que é comum, tá? Então aqui no caso, esses paramilitares, eles surgiram para combater aí as guerrilhas e os narcotraficantes, principalmente as Farc e a ELN, que é o Exército de Libertação Nacional, ok? Então olha só, as guerrilhas surgiram a partir da insatisfação com o governo local, foram influenciadas pela Revolução Cubana e pelo financiamento da União Soviética. Gente, essas guerrilhas, principalmente as Farc e a ELN, elas nascem como partidos políticos. Na verdade, elas nasceram com um ideal político. Elas queriam tomar o poder e fazer da Colômbia uma república socialista. Isso veio lá da época da Revolução Cubana, isso veio da época da União Soviética, da Guerra Fria, onde a gente tinha um socialismo crescente no mundo, onde o socialismo tinha uma representatividade muito maior que tem hoje. Então, esse modelo e esses financiamentos, eles ajudaram, né, a que essas guerrilhas despontassem e ajudaram que ela ganhasse força. Então, na verdade, quando elas surgiram, o objetivo não era ser narcotraficante, o objetivo não era financiar e ter aí uma das maiores produções de coca do mundo. Na verdade, eles surgiram com um ideal político. Só que eles precisavam financiar. Eles não conseguiram concretizar os seus sonhos, que eram transformar a Colômbia num país socialista e chegar ao poder, mas para essa busca que não se concretizou, eles precisavam se manter. E aí o narcotráfico, o tráfico internacional de drogas, o tráfico de armas, os sequestros, eles começaram a se tornar comuns. Por quê? Porque eles precisavam de dinheiro para manter essa estrutura. Gente, e essas estruturas eram imensas. As Farc já teve uma estrutura muito grande, tá? Era aí cerca de 12 mil homens quando as Farc estavam no seu ápice. Bom, e o ex-presidente Álvaro Uribe, esse cara despontou completamente na Colômbia. Ele fez um grande progresso em relação aos desmontes dessas guerrilhas e desses narcotraficantes. Ele, inclusive, foi nomeado Prêmio Nobel da Paz, porque ele teve um trabalho muito bacana. Ele teve aí a participação de outros presidentes nessa luta, inclusive dos Estados Unidos, tá? Então, o ex-presidente Álvaro Uribe se empenhou no combate à violência e ao narcotráfico. Inclusive, depois ele foi elegendo presidentes sucessores, os que ele apoiou foram chegando ao poder, tá? Depois, olha só, a postura do ex-presidente rendeu-lhe muita popularidade. Nas eleições de 2010 foi eleito seu sucessor, Juan Manuel Santos, que mantém a mesma política de Uribe. Hoje a gente já tem outro presidente, mas segue nessa mesma ideologia, certo? De combate
ao narcotráfico e de uma aproximação também com os países, com os Estados Unidos e com países que têm esse viés mais de direita. Bom, o ELN surgiu em 1964, então olha só, ápice da Guerra Fria, né? Por isso tantas essas influências de Cuba, essas influências soviéticas. Exército de Libertação Nacional. Gente, o Exército de Libertação Nacional, ele tem uma ligação, ele surgiu dentro da igreja, tá? Da igreja católica. Depois ele sai da igreja e ele começa a praticar atos que aí a igreja era contrária, certo? Ele já começa a atuar com violência, com sequestro, enfim, com perseguições. Foi aí, se tornou um grupo fora da lei, uma guerrilha, né? Então, olha só, ele surgiu com aquela teoria da libertação, certo? Que é uma corrente da linha cristã, né, na América Latina. Bom, só que ele deixa essa teoria, ele deixa essa corrente religiosa para se tornar aí um grupo que estava engajado no ideal contrário às leis, então um grupo que foi perseguido durante muito tempo, durante muito tempo na Colômbia. Então, olha só, segundo os especialistas, sua base social é mais ampla que a das Farc, mas não se sabe o número de exércitos de milicianos ou simpatizantes. Gente, em tese, as Farc é maior que eles, tá? Em tese, a ELN teve menos guerrilheiros do que as Farc. Hoje eles também encontram-se em negociação. As Farc já fechou o acordo de paz, eles estão fechando, tá? Eles estão negociando um acordo de paz para seguir a mesma ideologia das Farc. Eles foram aí o segundo grupo de narcotraficantes da Colômbia, mas as Farc ainda lideravam, mas eles tinham uma grande representatividade também. Bom, e as Farc, aí surgido também no mesmo ano, essa sim era extremamente poderosa. Então, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, é isso que significa as Farc, tá? Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Essa organização tem como discurso ideológico a implantação do socialismo na Colômbia, promovendo a distribuição igualitária de renda, a reforma agrária, o fim de governos corruptos e das relações políticas e econômicas com os Estados Unidos, entre outros aspectos sociais. Então a gente nota aqui, né, uma formação de um ideal mais de esquerda também. Então o que eles queriam? Eles queriam o governo, eles queriam implantar o governo, tá? Eles queriam chegar ao governo e implantar o socialismo, só isso. Só que olha quando fala aqui, ó, que implantar o socialismo promovendo uma distribuição igualitária de renda, olha, o fim da desigualdade social, reforma agrária, geralmente governos ligados à esquerda, eles têm muito forte essa questão da reforma agrária, não que de direita não faça, mas é uma característica muito forte de governos de esquerda, o fim de governos corruptos e as relações com os Estados Unidos. Por quê? Porque principalmente no ano de que surgiu as Farc, a gente vivia o ápice da Guerra Fria, então os Estados Unidos era da linha contrária da União Soviética, que era quem apoiava essa organização, certo? Bom, entretanto, a partir da década de 80, o grupo intensificou a exploração do narcotráfico e a violência, fato que desvirtuou a organização, que a colocou como uma organização terrorista. Gente, eles eram tão fortes que eles expulsavam camponeses, eles compravam as terras de vários fazendeiros na força, na violência, para poder plantar coca, porque através da coca eles faziam os refinos de droga, certo? Eles produziam a cocaína. Eles sequestravam, esses sequestros, eles sequestravam gente muito importante dentro da Colômbia. Esses sequestros eram médicos, eram políticos, e eles mantinham essas pessoas dentro da Amazônia colombiana, dentro da selva. E os laboratórios de refino de coca deles também ficavam dentro da Amazônia colombiana. E eles deslocavam. Vocês imaginam, a gente quando sobrevoa a Amazônia, a gente não consegue ver quase que nada, é um tapete verde. Então, por mais que as autoridades colombianas ficassem sobrevoando a Amazônia para conseguir localizar esses traficantes ali, era quase que impossível. Eles localizavam muito que as pistas de pouso clandestino, enfim. Mas os laboratórios, que eram extremamente precários, eles não conseguiam localizar. E nem esses prisioneiros, eles levavam os reféns também para essas localidades. E o que acontecia? Eles ficavam deslocando dentro da selva. Então o exército colombiano ia atrás para tentar pegá-los, mas muitas vezes não conseguia, certo? E eles mantinham muitos prisioneiros. Então, médicos e pessoas, para que eles tinham esses prisioneiros? Primeiro, para pedir resgate. Segundo, para trocar por presos. Então, quando alguém das Farc era preso, e às vezes tinha aí uma patente mais alta, eles usavam disso. Eles pegavam alguns desses prisioneiros que eles mantinham reféns para trocar com aquela pessoa que tinha sido presa. O governo colombiano teve que fazer muitas trocas dessas ao longo da história.
tá? Como que o exército às vezes descobria os laboratórios? Muitas vezes algum fugitivo, porque ser guerrilheiro das Farc também não era nada fácil. E muitas vezes as famílias no interior da Colômbia eram tão pobres que elas viam nas Farc uma chance dos filhos sobreviverem, dos filhos terem o que comer, dos filhos terem uma vida um pouco mais digna, mas não era isso muito que acontecia, né? A gente sabe que tem muita doença, tem muita malária, é uma floresta extremamente úmida, muito densa, fechada, extremamente complicada, né? Então, quando algum guerrilheiro fugia, desertava, desistia de ser das Farc, eles muitas vezes entregavam as posições desses laboratórios, entregavam a localização desses reféns para ganhar proteção. Porque aqueles que não conseguiam proteção da justiça, proteção policial, provavelmente iam ser mortos pelas Farc, eles não tinham muito outra saída, certo? Aqueles que conseguiam fugir, eles tinham essa solução, tá? Tem um caso de uma candidata a ex-presidente colombiana, que na verdade era presidente, e a Consuelo Lopes, me parece, e a outra era Ingrid. As duas foram presas, né? Foram para o interior fazer campanha política. Estava na época da eleição para presidente, e elas tinham todo um plano para poder desestruturar as Farc, um plano de governo, e aí elas foram raptadas, foram presas e ficaram mais de 10 anos, aí, mais de uma década presa, sobre a guarda das Farc, morando na floresta. Quando elas saíram, gente, elas têm livro publicado, enfim, conta como foi o drama delas, às vezes que elas tentaram fugir, o quão difícil foi essa vida. E muitos morreram sem conseguir serem libertados ou sem conseguirem fugir, né? Mas esses laboratórios também é extremamente difícil de ser desmontados, justamente por causa disso, porque eles conseguem deslocá-los no meio da floresta, né? Bom, então olha só. Nesse sentido, as Farc caíram em descrédito. Aqui a gente já vem falando do acordo de paz. Por quê? Depois de tantos anos de violência, de tantas perseguições e a Colômbia ser prejudicada, ter o seu crescimento prejudicado, a própria organização entrou em descrédito completo, certo? E eles o governo começou a fechar o cerco com a ajuda dos Estados Unidos, com as bases militares e com o Plano Colômbia, que a gente já vai falar. Eles começaram a cair em descrédito, certo? Então, aquele apoio que eles tinham do povo, porque o povo às vezes via nas Farc a única chance de sobreviver. A única chance de sobreviver eram eles, tá? Mas com o passar do tempo, eles foram perdendo essa credibilidade e facilitou para o governo fechar esses acordos de paz. Então, olha só, nesse sentido, as Farc caíram em descrédito com a população colombiana, que via nessa organização alternativa para reparar as desigualdades sociais do país. Pesquisas indicam que a maioria dos habitantes eram contrárias às Farc. Isso quando se deu a assinatura do acordo de paz. Porque toda aquela ideologia que as Farc colocou, vamos tomar o poder, vamos implantar uma república socialista, vamos fazer reforma agrária, uma melhor distribuição de renda, ela não aconteceu, né? Por fim, ela tinha o quê? Ela tinha uma grande organização traficante dentro do território. Então, o povo se viu o contrário, viu que aquelas ideologias impostas pelo grupo lá atrás não iam se concretizar, né? Então, isso foi fundamental para que o governo colombiano conseguisse chegar ao ponto de fechar um acordo de paz, tá? Bom, então o ELN também tem essa questão do narcotráfico, tá? Ele tem mais sequestro do que as Farc, ele pratica mais sequestro do que as Farc, mas o ELN também tem estrutura petroleira, tá? Ele já tomou poços de petróleo, refinarias do governo, para poder financiar a sua atividade. Então, olha para vocês verem o tanto que eles são fortes, o tanto que esses grupos são organizados e são fortes, a ponto de tomar refinarias e de se expulsar de jazidas de petróleo. Então, olha só, tanto as Farc quanto a ELN financiaram suas operações com o narcotráfico, mas também como sequestro e extorsão. O ELN opera mais sequestros que as Farc. Para o ELN, a infraestrutura petroleira é o principal objetivo militar e a principal fonte de lucro das Farc é o narcotráfico, principalmente de cocaína, né? Mas eles também são fortes aí na heroína e na maconha. Bom, e aqui os grupos paramilitares que a gente fala. Então a gente já falou dos narcotraficantes, né, das guerrilhas, e agora vamos para os grupos paramilitares, que como eu falei para vocês, são associações civis com estrutura de exército, com estrutura militar. Então olha só, no início da década de 80 surgiram diversos grupos paramilitares que objetivavam o combate às guerrilhas, que eram financiadas principalmente por latifundiários e que tinham apoio velado do governo
e do exército colombiano. Por que os latifundiários financiavam os paramilitares? Porque era na terra deles, eles tinham dinheiro, mas era na terra deles que as Farc queriam invadir e o ELN queria invadir para plantar coca. Então, muitas vezes, eles eram expulsos de suas terras ou tinham suas plantações queimadas, enfim, sofriam violências, porque as Farc queria expulsá-los para pegar essas terras ou obrigá-los a plantar coca, tá? E aí surgiu uma dessas guerrilhas, que é a AUC, Autodefesa da Colômbia, que era o maior grupo, então essa Autodefesa da Colômbia é um grupo paramilitar, e a ACU, que é acusada de violar os direitos humanos. Isso aqui é uma outra crítica, tá? Embora tenham sido organizações criadas para combater os narcotraficantes, e aí com esse apoio velado do exército e do governo, existem aí muitas situações e dizeres que provam que os grupos paramilitares também praticavam muita violência, também praticavam extorsões. Então, enfim, na verdade, até uma estrutura que de certa forma foi criada para combater os guerrilheiros acabou colocando a população também em risco, certo? Bom, e aí tem o Plano Colômbia. O Plano Colômbia foi criado pelos Estados Unidos juntamente com o governo colombiano para poder tentar impedir o narcotráfico. O que acontece? Boa parte da droga que era produzida na Colômbia se espalhava pelo mundo e boa parte dela entrava dentro dos Estados Unidos, principalmente ia para o México e do México entrava para os Estados Unidos. Então, gente, o que era o objetivo dos Estados Unidos? Tentar impedir que essa droga não saísse da Colômbia, que essa droga nem fosse produzida, certo? Porque como eles não conseguiam impedir que ela entrasse nos Estados Unidos, a ideia é que ela nem entrasse dentro do país. Então vamos acabar com a droga lá dentro para que ela nem saia, tá? Existem muitas críticas contra o Plano Colômbia. Os Estados Unidos foi acusado, na verdade, de tentar fazer uma intervenção na Colômbia durante todo esse tempo, de usar o narcotráfico para manter bases militares e ampliar seu domínio na América Latina. O próprio governo colombiano foi criticado muitas vezes por permitir a presença norte-americana dentro do país. Isso foi uma coisa recorrente. Mas o fato é, o Plano Colômbia, ele gastou muito dinheiro, ele levou muitos investimentos e ele não conseguiu, de fato, impedir a produção de droga, certo? Em alguns momentos, ele até desarticulou as Farc, desarticulou o Exército de Libertação Nacional. Porém, ele não cumpriu o objetivo principal, que foi impedir esse narcotráfico, tá? Isso veio, na verdade, não impediu 100%, mas isso veio dar um resultado mais significativo com o Acordo de Paz. Então, olha só, o Plano Colômbia é um plano criado pelo governo dos Estados Unidos em 2000 e destina-se oficialmente para combater a produção e o tráfico de cocaína na Colômbia. Porém, tem o propósito de desestruturar as guerrilhas de esquerda, como as Farc, com a ajuda financeira e militar dos Estados Unidos e do governo colombiano. Bom, aqui, o que acontece? Como fechou o acordo de paz e deixou, então, de existir aquele objetivo fundamental, que era acabar com as Farc, que era limitar as Farc e o ELN ainda não assinou um acordo de paz, mas está em vias de, e as Farc assinou. Então, não fazia mais sentido manter o acordo do Plano Colômbia, né? Porque o objetivo principal dele já não existia mais. Então, eles fizeram uma adequação e modificaram o Plano Colômbia, pelo menos o nome, que é uma alternativa de tentar pacificar as áreas que ainda são dominadas pelo narcotráfico. Porque o que acontece? Mesmo as Farc tendo assinado o acordo e dizendo que ia parar de fabricar drogas, elas têm muitos guerrilheiros que foram contrários a essa decisão. Então, muitos que ficaram resistentes ainda continuam produzindo essa droga. E aí a gente tem que em 2016, com o Plano Colômbia, foi substituído pelo Programa de Paz Colômbia. Então, olha, sai o Plano Colômbia, ele é transformado no Programa Paz Colômbia. Logo após o acordo de paz entre o governo colombiano e as Farc, na ocasião, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou a concessão de um apoio econômico de mais de 450 bilhões de dólares. Ou seja, esse plano ainda foi criado na época do Barack Obama, tá? O Donald Trump, ele segue essa linha de querer impedir que a droga entre nos Estados Unidos e ele ainda é aliado da Colômbia. Mas o Obama, ele tinha uma proximidade maior. O Donald Trump, ele já reduziu um pouco. Aqui a gente tem as bases americanas em solo colombiano, para a gente ter essa ideia, né, dessa distribuição e quanto que é gasto nisso. Então, olha só, a gente tem aí 46 milhões de dólares já foram aprovados pela Câmara dos Estados Unidos para investir na base, só uma base, tá? De Palanquero, e o Pentágono quer fazer do local uma base de operações regionais. Aí que vem essa ideia de que os Estados Unidos não está querendo só
ajudar a acabar com o narcotráfico, mas na verdade ele quer botar base e começar a exercer mais influência na região, tá? Bom, então a gente tem aqui essas controvérsias, a gente tem aqui mais ou menos quanto foi gasto, né? A gente tem aí 800 militares envolvidos no projeto do Plano Colômbia, 600 são terceirizados, que não são militares diretos americanos, 10 anos de vigência até 19, aonde agora não está valendo mais, agora virou o Paz Colômbia, e foram investidos e prometidos mais de 5 bilhões de dólares americanos. Então, a gente vê que é dinheiro pra caramba. E aí, o acordo de paz, então, que a Colômbia assina com as Farc, com a intervenção aí de outros países, tá? Então, várias foram as tentativas de paz. Durante muito tempo, o governo colombiano, vários, na verdade, governos colombianos tentaram fazer um acordo de paz que não foram bem sucedidos, mas até que esse foi assinado, embora ele ainda tenha controvérsias. Então, olha só, em 2016, grandes avanços e o governo da Colômbia e as Farc assinaram um acordo bilateral de cessar-fogo. Segundo as Farc, esse acordo é definitivo. Gente, aqui está falando que o acordo de paz definitivo aguarda aprovação. Existiu já um referendo que foi votado. Primeiro fez o acordo, o presidente colombiano e as Farc assinaram um acordo, só que aí levou para a população colombiana aprovar esse acordo, como se fosse uma eleição. Foram votar para saber se estavam de acordo ou não. A população foi contrária, né? Todo mundo ficou assustado. Por que a população foi contrária? É um acordo de paz que vai beneficiá-la. Justamente porque o governo deu muitas regalias para as Farc, certo? Soltou muitos presos políticos, deu anistia para outros, para os líderes das Farc. Eles não foram presos. Então, a população não concordou com a série de regalias que foram colocadas nesse acordo de paz. A população queria algo mais rígido. Então, ficou para ser redigido um outro acordo onde essas mazelas fossem sanadas, mas isso ainda está meio em válido, tá? Então, olha só, atualmente as Forças Armadas Revolucionárias baixou armas e eles se tornaram um partido político. Eles voltaram à essência deles, tá? Se tornaram um partido político. E pelo acordo de paz, 5 cadeiras do Congresso colombiano deveriam ficar reservadas para as Farc. O que é isso? Você tem lá todas as vagas do Congresso, mas 5 têm que ser preenchidas por pessoas indicadas pelas Farc, tá? Indicadas assim, você tem a eleição, né? Independente da quantia de votos que essas pessoas tiverem, elas vão chegar ao poder, aquelas 5 mais votadas. Então, você pensa lá, as Farc levou 100 pessoas para se candidatar. Né? Então, dessas 100, as 5 mais votadas têm um lugar garantido no Congresso colombiano, certo? E foram preenchidas. O voto da população nos ex-integrantes das Farc, nas pessoas indicadas pelas Farc, não foi grande, tá, gente? A população teve uma rejeição, não votaram, mas como estava previsto que essas 5 cadeiras iam ficar para eles, ficaram, tá? Bom, nas últimas eleições, o partido que continuou a usar o nome de as Farc, porém com outro significado. Força Alternativa Revolucionária do Comum. Tinha 5 assentos reservados no Senado, porém o número de votos foi pequeno. Foi isso que eu falei para vocês. Então, olha só. A sigla continua a mesma. O nome, FARC, continua a mesma. As Forças. Só que agora mudou. Então, as Forças Alternativa Revolucionária do Comum. Então, o nome das Farc muda. Isso é muito importante, tá? Precisa guardar. E antes eles tinham 2 armas, né, cruzadas assim, como seu símbolo. Agora eles têm uma rosa, tá? Aí a ideologia vermelha presente, obviamente, para manter os ideais, né? A simbologia da esquerda, mas eles tiraram aí então as armas e trocaram por uma flor, tá? Essa é a simbologia das Farc. Bom, agora a gente vai começar com a Venezuela, mas vamos ficar pro próximo vídeo, certo, gente? Beijo, até daqui a pouco.